Existem diversas propostas para se estudar São João da Cruz. Uma delas, e aqui eu penso ser a melhor, é a proposta feita pelo Federico Ruiz, no seu livro Introdução a São Juan de la Cruz. E essa proposta também está em um dos artigos do dicionário de São João da Cruz, que foi organizado por Eulógio Pá. São esses nomes, esses autores, esses teólogos, padres carmelitas espanhóis. Eles dizem o seguinte: os 4 principais tratados de São João da Cruz são esses que no início da aula de hoje nós descrevemos. Né? Então, Subida do Monte Carmelo, uma obra composta por 3 livros. O Noite Escura da Alma, uma obra composta por 2 livros. O Cântico Espiritual, que é um livro só, mas que comenta todas as canções do poema Onde é que te escondeste, o Cântico Espiritual. E o Chama Viva de Amor, que é também uma obra composta por um único livro, e comenta um outro poema, o poema começa com este verso, Chama Viva de Amor. Segundo Federico Luiz, ou mesmo Eulógio Paco, um caminho possível, e o caminho que aos meus olhos é o melhor, que também nós usamos para montar as aulas deste curso, dessa primeira parte do nosso curso, é começarmos pela leitura do livro 1, do Subida do Monte Carmelo. Então aqui em aula nós lemos fragmentos. Quem desejar continuar seus estudos pode ler na íntegra o livro 1 do Subida do Monte Carmelo. Por quê? Porque aqui São João da Cruz apresenta a noite ativa dos sentidos. Noite é purificação, ativa significa que é o esforço ascético, dos sentidos, purificação ascética, esforço ascético para purificar as potências inferiores da alma. É a via purgativa. É o ingresso na via purgativa, o que nós precisamos fazer se queremos ser santos. Um pouco do que expusemos hoje. Então, o livro 1 do Subida do Monte Carmelo é a noite ativa dos sentidos, ou seja, o esforço ascético pelo qual começa o caminho de perfeição, o caminho da santidade. Depois do livro 1 do Subida do Monte Carmelo, nós podemos ler o livro 1 do Noite Escura da Alma. Porque no livro 1 do Noite Escura, ali nós temos a noite passiva dos sentidos, ou seja, aquilo que Deus realiza para purificar a alma nesta via purgativa. Então, o livro 1 do Subida e o livro 1 do Noite Escura se completam. Tratam da mesma noite escura, a noite escura dos sentidos, no seu aspecto ativo, esforços ascéticos da alma, e no seu aspecto passivo, ação da graça na vida interior do sujeito. Então, o livro 1 do Subida e o livro 1 do Noite Escura se completam. Tratam da via purgativa. O livro 2 e o livro 3 do Subida do Monte Carmelo trata de explicar a noite ativa do espírito. Então, a purificação ascética, os esforços da alma com o auxílio da graça para purificar-se nas potências superiores da alma, na inteligência, vontade e memória. Então, o sujeito ele pode ler o livro 2 do Subida do Monte Carmelo e pode ler o livro 3 ou deixá-lo para depois. Lembrando que a primeira parte do livro 2 do Subida do Monte Carmelo, São João da Cruz explica o esforço ascético para purificar a inteligência, a vontade e a memória de maneira geral. A partir da segunda parte do livro 2 do Subida do Monte Carmelo, São João da Cruz está explicando o esforço ascético para purificar a inteligência pela fé. Na primeira parte do livro 3 do Subida do Monte Carmelo, São João da Cruz está explicando o esforço ascético para purificar a memória pela esperança. E na segunda parte do livro 3 do Subida do Monte Carmelo, São João da Cruz está explicando o esforço ascético para purificar a vontade com a caridade. Então, segunda metade do livro 2 e o livro 3 do Subida do Monte Carmelo é a purificação das 3 potências superiores da alma, inteligência, vontade e memória, pelas 3 virtudes teologais, fé, caridade e esperança. É o triângulo divino. Né? Então, a fé purifica a inteligência, a esperança purifica a memória, a caridade purifica a vontade. Então, o sujeito ele pode ler o livro 2 e o livro 3 do Subida do Monte Carmelo e depois ler o livro 2
do Noite Escura da Alma. Por quê? Porque no livro 2 da obra Noite Escura da Alma, São João da Cruz descreve a purificação passiva, ou seja, as purificações que Deus faz na alma, mas nas potências superiores da alma. Então, o livro 2 do Noite Escura da Alma é a noite do espírito passiva, a purificação que Deus opera, que Deus realiza na inteligência, vontade e memória. Portanto, aqui no livro 2 é via mística. Tanto o livro 2 e 3 do Subida do Monte Carmelo, quanto o livro 2 do Noite Escura da Alma, estão na via iluminativa. Mas o livro 2 do Noite Escura da Alma também começa a explicação deste ingresso na via unitiva. Mas São João da Cruz não falará nessas obras do matrimônio espiritual propriamente dito, ou da união da alma com Deus propriamente dita. Isso ele vai fazer em outros textos. Né? Esse é um caminho para começarmos os estudos, ou para continuarmos os estudos. Então, a leitura do livro 1 do Subida do Monte Carmelo, leitura do livro 1 do Noite Escura da Alma, leitura do livro 2 e 3 do Subida do Monte Carmelo, leitura do livro 2 do Noite Escura da Alma. Livro 2 e 3 do Subida, livro 2 do Noite Escura, tratam de explicar a via iluminativa, mas o livro 2 do Noite Escura também começa a explicar o ingresso na via unitiva. Tá certo? Mas percebem que esses tratados, eles se complementam, porque o Subida trata da purificação ativa, esforços nossos, o Noite Escura trata daquilo que Deus opera na alma, via mística, se completam, mas não descrevem o caminho de santidade completamente. Então nós precisamos do cântico espiritual e nós precisamos do chama viva de amor. O cântico espiritual é uma descrição completa, desde a via purgativa, passando pela via iluminativa até a via unitiva. Mas a grande parte do cântico espiritual explica o desposório espiritual, que é o final da via iluminativa, e o matrimônio espiritual, que é a via unitiva. E o chama viva de amor começa já, o tratado começa com a descrição da segunda metade da via iluminativa, e se concentra sobretudo em descrever a via unitiva inteira e a passagem dessa vida terrena para a vida eterna. Então, que é a visão beatífica. Portanto, é somente unindo esses 4 grandes tratados, essas 4 grandes obras, que nós temos de fato a descrição do caminho espiritual por inteiro. Tá? Depois nós temos os pequenos escritos, os ditames do Espírito, as cartas, epistolares de São João da Cruz. Essas coisas são, esses outros escritos, os escritos mais curtos, ficam orbitando em volta dos 4 grandes tratados de São João da Cruz. É uma forma de continuar estudando São João da Cruz. Não é a única que existe. Existem pessoas que começam os seus estudos de São João da Cruz pelo cântico espiritual. Eu já não diria para fazê-lo assim. Prefiro começar os estudos por São João da Cruz pela obra Subida Noite, que são textos que descrevem de uma maneira mais densa o princípio do caminho espiritual, ou seja, a via purgativa. É isso. Não sei se temos mais alguma pergunta. Apareceu umas perguntas aqui. Não, já confundi tudo a cabeça do povo. Né? Quantos meios para a vida são muito bem? Deixa eu ver aqui. A Bruna. Quanto aos meios para a vida de santidade, é muito bem definido na teologia são-joanista, mas me perco ao pensar em aplicar todos eles na vida laical. Certo. Algum conselho aí? Há algum referencial próprio, prático ao estado de vida leiga dentro da espiritualidade carmelita? Certo. Sim. Né? Então a pergunta é como nós podemos viver, né, a espiritualidade carmelita, os meios de santificação propostos por São João da Cruz na vida laical. Né? Vejam, nós precisamos e podemos viver essas características da espiritualidade carmelita, e aí não só a doutrina sanjoanista, mas também a doutrina teresiana e de outros santos carmelitas,
Nós podemos viver isto no estado laical e também dentro do matrimônio, mas é claro que com um estado de vida distinto, também existem distinções de como nós iremos adaptar essas características ascéticas e místicas propostas pelo Carmelo, né? Então, na vida religiosa, se tem mais tempo para rezar, claro, né? Na vida religiosa, talvez se tenha mais tempo para se dedicar aos estudos. Mas os estados de vida dos religiosos, que são distintos os deveres de estado de vida dos religiosos, que são distintos dos deveres de estado de vida dos que se unem pelo matrimônio, por exemplo, dos que estão no laicato. No entanto, esses deveres de estado de vida dos leigos e os deveres de estado de vida dos religiosos, diante de Deus, têm o mesmo valor. Então, o sacerdote, o religioso, vai se santificar cumprindo com seus deveres de estado, com sua regra de vida, né? com suas tarefas próprias do sacerdócio, próprias da vida celibatária. Nós, leigos, iremos nos santificar na mesma intensidade, cultivando deveres e estado de vida que são diferentes. Então, nós que somos leigos, e eu me incluo nessa, né? Nós que somos leigos, que estamos a caminho do matrimônio ou já unidos pelo matrimônio, nos santificamos pela educação dos filhos, pelo trabalho, pelo cuidado da casa, né? Por uma série de outros deveres de estado de vida laicais, mas que diante de Deus tem o mesmo valor e o mesmo peso dos deveres de estado de vida dos sacerdotes e dos religiosos. Portanto, os deveres de estado de vida são distintos, mas nós podemos vivê-los na mesma intensidade e assim trilharmos o mesmo caminho de santidade. Nós que somos leigos podemos viver nossos deveres de estado de vida movidos e impulsionados pela espiritualidade carmelita, né? Ou carmelitana, né? Então, quando São João da Cruz fala da noite escura dos sentidos, nós podemos aplicar isso na nossa vida laical. O que é a noite ativa dos sentidos? É a luta contra o pecado mortal. Nós leigos precisamos lutar contra o pecado mortal, os religiosos precisam lutar contra o pecado mortal, os sacerdotes precisam lutar contra o pecado mortal. O fato é que as tentações talvez sejam diferentes, mas todos nós precisamos lutar contra o pecado mortal, tanto lá quanto aqui. Outra característica da noite ativa dos sentidos: a oração, a penitência, a mortificação. Isso os religiosos precisam viver, os sacerdotes precisam viver e nós leigos precisamos viver, né? É claro que, para nós leigos, penitência, como acabamos de ver, é trabalhar para sustentar a família, cuidar das tarefas de casa, educar os filhos. O sacerdote religioso não tem filho para educar, mas ele tem filhos espirituais, tem deveres próprios dentro do seu mosteiro, da sua casa religiosa. Percebe o que eu quero dizer? As obras são diferentes, mas a espiritualidade pode impulsionar a vivência dos deveres de estado de vida de maneira intensa, numa intensidade idêntica, e os teólogos sanjoanistas ensinam que também os leigos, também os que se casam, são chamados ao mais alto grau de santidade, portanto, a chegarmos na sétima morada para Santa Teresa de Jesus, no sétimo degrau de subida do Monte Carmelo, na via unitiva, nós podemos chegar lá, se formos dóceis às moções do Espírito Santo e se correspondermos à graça divina.